E dando continuidade à série de entrevistas especiais realizadas essa semana, por causa da Semana do Meio Ambiente, já está por aqui nos estúdios da Band News Difusora a jornalista Rosiane Carvalho, que vai dar continuidade e encerrar a nossa série de entrevistas. E hoje, Rosiane tem uma entrevista especial. Boa tarde, Rose. Muito especial, tanto pelo convidado, que será o nosso entrevistado, como a jornalista que vai nos acompanhar hoje aqui no estúdio da Band News, a professora da Universidade Federal do Amazonas, do curso de Comunicação Social, doutora em processos socioculturais da Amazônia, Ivânia Vieira. Muito obrigada, Ivânia, por estar aqui com a gente no estúdio da Band News Manaus. Boa tarde, é um prazer. É um prazer reencontrar vocês. Boa tarde a quem nos ouve, boa tarde a quem nos acompanha aí pelas redes sociais, né? Os internautas também. E é uma alegria poder participar aqui desse debate de ideias. Agora está na linha com a gente, está pelo Skype, está pelo telefone. O filósofo, ambientalista, um dos mais influentes pensadores da atualidade, Ailton Krenak, que dá essa entrevista para a gente aqui na Band News Manaus. Seja muito bem-vindo, Ailton. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde para vocês. Eu agradeço o convite. Eu estou participando aqui em São Paulo da Feira do Livro, então eu não estou numa situação muito ótima para essa entrevista, mas agradeço a oportunidade. Nós agradecemos, vai ser muito bom passar os próximos minutos, a próxima meia hora, nós vamos explorar um pouquinho a sua presença e colocar aqui nossos ouvintes de Manaus para ouvi-la. Sua voz é muito importante sobretudo para as pessoas que vivem nesta cidade, neste estado. Eu vou dar aqui as honras à nossa convidada, a jornalista Ivânia Vieira, para começar a entrevista. Boa tarde, Krenak. Você nos ouve bem? Sim, Ivânia. Boa tarde. Prazer falar com você. Prazer também. É bom saber que está numa feira de livros. Livros nos levam a fazer viagens importantes. Eu quero lhe parabenizar pelo título recém-recebido, mas, acima de tudo, parabenizar a UNB pela iniciativa. As universidades precisam fazer mais isso e já dizer que aqui a UFAM está atrasada nesse tipo de reconhecimento. Começando aqui as perguntas, porque, ao final, o nosso tempo é curto para ouvi-lo, quero saber que, entre as ideias para adiar o fim do mundo e a queda do céu, como é que você situa, junto com isso, o que colocam os pesquisadores em relação àquele ponto do não retorno na questão ambiental e na questão da Amazônia? Como é que você, a soma dessas contribuições e de outras, como é que você avalia o nosso cenário atual? Ivânia, se nós olharmos o cenário atual, a gente vai chorar, né? Como diz aquela canção do Gilberto Gil, eu fui passear na roça, encontrei com Madalena. Madalena chorava, sua mãe lhe confortava, dizendo assim. Então é isso. As mudanças climáticas são uma evidência inegável, mas os governos continuam se fazendo de bobo. No caso do Brasil, nós já perdemos todas as oportunidades que tínhamos de manter aquele status de um país biodiverso, ou mega diverso. E agora nós estamos indo direto para essa situação de risco global, onde nem a Amazônia está sendo mais respeitada como um bioma de relevância global. Ela está sendo predada, está sendo esmagada. O professor Carlos Nobre, ele já alertou que nós estamos chegando a esse ponto de não retorno. E não é só um alerta no sentido com relação à floresta, à biodiversidade, mas com relação à própria
comunidade humana. Essa comunidade humana, ela vai ficar sem as condições necessárias para viver. Então, nós estamos mesmo caminhando para uma grave situação climática, onde a possível... Desculpa, estou tossindo. Está fazendo frio em São Paulo, aquele tempo poluidíssimo, que tem a ver com a questão climática, óbvio, e as pessoas continuam achando que isso é normal. Não é normal. Tanto em São Paulo, quanto no bioma amazônico, nós estamos passando por um período de perturbação climática. Essa perturbação climática, ela é para além das situações extremas do ponto de vista ambiental. Ela supõe também uma falta de governança do ponto de vista das nossas estruturas. Quer dizer, o mundo está desgovernado. O Brasil faz muito tempo. Agora o mundo também entrou nessa de desgoverno, né? Certo. Posso? Pode fazer a segunda pergunta, Ivânia, sem problema nenhum. Krenak, não, se cuide bem aí. Aqui também tem muita gripe, mas eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Nós temos nesse momento o desaparecimento de um funcionário da FUNAI e de um jornalista inglês, e só depois de alguns momentos se tomaram algumas decisões, mas, acima de tudo, essa situação, que é muito grave, que é muito preocupante, ela escancara o abandono da Amazônia pelo governo federal. Eu gostaria que você pudesse comentar a respeito desse entendimento, desse posicionamento histórico que vê a Amazônia como um problema, com um obstáculo que precisa ser retirado, numa outra expressão, que precisa ser eliminado, né, para que o Brasil possa se desenvolver e se modernizar. Bom, Ivânia, são duas... Desculpa, eu vou ficar tossindo na nossa entrevista. Fique à vontade. Não vou conseguir evitar isso. Bom, Ivânia, a gente precisava considerar o seguinte: são duas linhas de observação. Uma é com relação à Amazônia, o ecossistema, o bioma. Outra é com relação a desgoverno, a violência e a esse fato da gente ter o desaparecimento do Bruna e do jornalista, por favor, como é que é o nome dele? Dom Phillips. Dom. Então, a possível execução desses dois seres humanos num contexto extremamente arriscado e impreciso, aí na região dos Solimões, do Javari, ele é uma coisa gravíssima, porque ele mostra que nós estamos abandonados. Nós estamos parecendo menores abandonados. Qualquer coisa pode nos atingir. Você pode estar andando em qualquer lugar, uma bala perdida pode te acertar. Mas você pode estar andando num lugar bem identificável e ser abordado por bandidos que estão se sentindo à vontade para agir no nosso país como se a gente estivesse sem governo. Isso é muito grave. Eu não sou a primeira pessoa que está alertando para isso. Eu sei que sempre houve um risco evidente de um jornalista se deslocar em regiões de conflito, seja garimpeiro, seja madeireiro. Eles costumam atuar de uma maneira violenta para impedir que as suas ações criminosas sejam dadas a conhecimento público. É como se eles estivessem indo denunciar a prática criminosa desses sujeitos que operam aí na fronteira do Brasil com a Colômbia, nessa região de Letícia, território dos nossos parentes Ticuna, o povo indígena do Javari, povos que estão precisando de cuidado e assistência e que estão abandonados pelo Estado brasileiro, sujeitos a essa predação. Eu tenho, assim, um sentimento profundo com relação a esses dois homens que foram temporariamente aí. A gente não sabe ainda se eles foram realmente executados por esses bandidos,
Mas nós sabemos que esse clima de violência está se implantando por vastas regiões da Amazônia, para além das outras regiões do Brasil, né? A opinião pública internacional está vendo que nós estamos abandonados pelo Estado brasileiro, que a sociedade brasileira está abandonada. Por isso que eu fiz essa comparação com o menor abandonado. É muito triste. O Bruno, ele é companheiro, ele é casado com uma jovem que eu conheci desde a infância, que é filha de uma antropóloga, minha amiga, que é a professora Maria Inês Almeida. A filha dela é casada com o Bruno. Ela tem os netinhos dela, que são desse casamento. Essa família está arrasada com esse desaparecimento sem explicação de um membro da sua família, assim como a família do Dom também deve estar assim, abismada com o fato deles terem se metido num lugar desgovernado, como essa fronteira do Brasil com a Colômbia, que, na verdade, reflete a situação de abandono do nosso país, dos cidadãos brasileiros, que podem cair nas garras do crime organizado ou desorganizado como um destino. A cidadania no Brasil está suspensa. Nós estamos de luto, não podemos passar sobre isso como se fosse mais um episódio de violência cotidiana, né? Sim, Ailton Krenak, a gente queria insistir um pouco mais nessa questão, porque ele é o tema atual, né? Chamou a atenção internacional a respeito do que está acontecendo, do sumiço do indigenista, do Bruno Pereira e também do jornalista. Mas a gente pensa, por este ângulo, que o sumiço deles e o que está se levantando de riscos que eles correram, nesta condição desta viagem, são riscos que vários jornalistas correm, várias pessoas que têm de fazer matéria, fazer cobertura na Amazônia correm, mas também são riscos que são especialmente apresentados para quem vive na região, para os indígenas, né? Especialmente aquela região que concentra a maior população de indígenas isolados. Então, quando a gente olha a região e fala assim, olha, aquela região ela é porta, ela é estratégica para o tráfico de drogas que entra no Brasil, que é distribuído no Brasil também, mas que vai para a Europa, vai para a África. Os narcotraficantes atuam ali também, cooptando populações ribeirinhas, ampliando os negócios deles, né, também para o crime ambiental. Mas nós estamos falando de realidades e rotinas dessas populações que vivem lá. Como é que a gente consegue ultrapassar isso e fazer com que o mundo enxergue que esta realidade, a rotina dessas populações não é um caso isolado, que merece toda a atenção, muito mais do que está recebendo, né? Mas que acaba chamando a atenção quando são duas pessoas que não são da região, né? Que não vivem, não estão imposto a eles diariamente aquela condição. Alô? Não é de verdade um fato isolado, ele é muito preocupante. Essa semana, num lugar equidistante desse daí, que é lá no norte do estado de Roraima, onde vivem os nossos parentes Macuxi e Uapixana, houve um ataque direto a uma comunidade com a queima das habitações e tiro para cima das pessoas. Essa semana, uma aldeia foi atacada por garimpeiros dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Essa terra indígena que já foi objeto de muito debate, muita disputa até a sua demarcação. Quando isso acontece lá em cima, na fronteira com o Caribe, e acontece cá embaixo, na região do Rio Solimões e do Javari, significa que isso já está espalhado, é feita uma praga, uma pandemia se espalhando pela Amazônia, com as pessoas invadindo, predando e matando. No Tapajós também está acontecendo a mesma coisa. Nós tivemos, há 3 semanas atrás, um encontro muito importante na aldeia Yanomami, dentro do território Yanomami, para comemorar, junto com Davi Yanomami e os seus parentes, os 30 anos da criação da terra indígena Yanomami. Não tinha muito motivo para a festa, mas tinha uma razão importante para a gente se reunir. E ali foram feitas denúncias muito graves de invasão garimpeira, de ameaça
e de destruição daquele território por grupos armados relacionados fortemente com o sistema de venda de ouro clandestino e outros contrabandos no Brasil. E aquelas comunidades que estão mais afetadas, como o pessoal do Tapajós, Munduruku, os parentes de lá do Xingu, onde estavam presentes ali Megaron Caiapó, a Maial Caiapó e também a Uatatacalu, são pessoas de lá do Xingu que participaram desse encontro, junto com os Yanomami e com os Munduruku, para formar uma aliança entre essas bacias de rios, Xingu, Tapajós e Alto Rio Negro, para se protegerem contra essa violência que o Estado não está evitando. Pelo contrário, o Estado, em alguns casos, está insuflando. Porque quando autoridades do governo federal sugerem que esse tipo de ocupação da Amazônia é bem-vindo, ele está incentivando o genocídio e o ecocídio, a violência. É muito importante relacionar esses eventos que nós estamos falando agora, Ivânia, com o fato de o Brasil estar sendo levado a cortes internacionais, onde o presidente da República está sendo acusado de incitar a violência, a destruição da floresta e da vida indígena, caracterizando isso como um crime de genocídio. A gente sabe que essas denúncias demoram muito para constituir um fato objetivo de acusação contra o Estado brasileiro. Mas é muito importante que a gente denuncie, que a gente não deixe isso se naturalizar, porque nós vamos virar um país abandonado se a cidadania não se erguer para denunciar esse tipo de abuso, de violência contra a vida, contra as pessoas, são seres humanos. Eu, inclusive, queria sugerir que toda vez que a gente fizesse uma referência a essas duas pessoas desaparecidas, que a gente desse os nomes deles, que a gente não fala simplesmente o indigenista e o jornalista, porque além de indigenista e jornalista, antes eles são dois seres humanos. Então a gente deveria nomear o Bruno e o Dom toda vez que a gente der notícias sobre eles. Porque é uma maneira de resgatar a dignidade do ser humano. Muito bem, a gente está tendo a participação aqui, Ailton Krenak, Vânia, ouvintes, né? Os ouvintes estão mandando um monte de mensagem, parabenizando a escolha de trazer aqui para falar sobre meio ambiente a Ailton Krenak, parabenizando a Band News, a Ione, o Gautieri, mandando essas mensagens. Vou ler algumas rapidamente. Cadê? Meu Deus do céu. Gosto da forma de lutar. Essa mensagem foi enviada por um deputado federal, o deputado federal Bosco Saraiva. Gosto da forma de lutar do Ailton, meio Ajuricaba, meio Gandhi. A Juricaba é um personagem lendário daqui do estado do Amazonas. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro, isso é do Gautieri, disse que o jornalista e o indigenista estavam em aventura não recomendada. Só para lembrar, o jornalista não deixa de ser jornalista, mesmo que fora do seu local. E aí a gente tem uma pergunta do advogado Paulo Lindoso. Ele fala assim, olha, queria saber a opinião do Ailton Krenak sobre a entrega que o Estado brasileiro está fazendo a Elon Musk do acesso privilegiado à região amazônica. Então, isso parece uma casa de marimbondo. Quanto mais a gente mexer nessa casa de marimbondo, mais nós vamos nos escandalizar com o tipo de envolvimento que o Estado brasileiro se permite com o tipo de abuso da nossa soberania. É interessante que na década de 90, por exemplo, o governo brasileiro se negava a reconhecer as terras indígenas na fronteira norte da Amazônia, porque dizia que era muito vulnerável e que a gente estava sendo assediado pelos estrangeiros e que havia uma tendência gringa de invadir a Amazônia, de tomar a Amazônia dos brasileiros. Essa conversa mole, ela se espalhou pela cabeça das pessoas como se fosse um shampoo e melecou a cabeça dos brasileiros. Tem muitas pessoas na Amazônia, inclusive, que acreditam nessa conversa para boi dormir, de que os estrangeiros vão ocupar a Amazônia.
Agora você tem o presidente da República, amiguinho do Elon, dando para ele, de graça, o acesso a informações de soberania nacional. Eu queria saber o que esses milicos que ficam ganhando dinheiro à toa e comprando Viagra estão achando da amizade do presidente da República com um dono de satélite que vai chupar informações de toda a Amazônia, não só sociais, mas também do ponto de vista da biodiversidade do nosso país. E como é que fica o papo da soberania? Agora a gente virou o quê agora? Uma república de banana? Muito bem, agora eu vou dar o espaço aqui para a professora Ivânia fazer mais uma pergunta. Oi, Krenak. Essa é uma área pela qual também você passou. Eu não sei se chegou a trabalhar, mas, enfim, tem uma passagem. Qual é a sua posição em relação à postura da mídia brasileira quanto à pauta dos povos originários e a inserção dessa pauta em todas as áreas de decisões do governo federal? Bem, Ivânia, isso que a gente chama de mídia, grande mídia no Brasil, é uma ficção. Porque você tem um conglomerado que repete a mesma notícia com o mesmo jargão o tempo todo. É uma vergonha a gente lidar com o universo da informação de uma maneira tão homogênea e óbvia. O noticiário sobre esses dois seres humanos que estão desaparecidos, ele beira o ridículo. Porque se a gente tivesse jornalismo de verdade, o próprio jornalismo já teria desvendado o que está acontecendo, ao invés de ficar criando esse mistério em torno dessa coisa toda. E teria botado em questão também as afirmações do próprio presidente da República, questionando ele sobre o direito à informação, o direito da livre circulação das pessoas, porque ele está sugerindo que esses dois seres humanos estavam fazendo uma aventura num lugar proibido. Né? É interessante porque a gente gostaria de saber onde ele faz as aventuras dele. Ele e a turma dele, que anda sempre escondido, onde é que eles fazem as aventuras deles, que eles não correm risco nenhum e o resto dos brasileiros estão o tempo inteiro expostos à violência? Então, pensar que tem uma mídia que é capaz de ir aprofundar essa investigação é ingenuidade. A nossa grande mídia, a mídia institucional do país, ela não está interessada na pauta indígena, assim como ela não está interessada na pauta dos direitos humanos. É óbvio assim. Voltou? Oi. Oi, agora voltou. Nós perdemos um pouco você. Você estava falando sobre que isso não é a pauta dos povos indígenas, não são pauta da mídia brasileira. E agora a gente pede que o senhor continue aí seu raciocínio. Isso não é pauta da mídia brasileira, porque se fosse, a gente não tinha chegado ao ponto de confusão e de falta de informação para os brasileiros sobre a Amazônia e os povos que vivem na Amazônia, né? Olha, eu queria aproveitar, e a sua fala anterior falava sobre a questão da soberania, né? É uma ilusão essa ideia e essa propaganda que se faz da defesa da soberania, tendo em vista tudo que está acontecendo na Amazônia, a própria entendimento que o Amazonas é o estado mais isolado, mais preservado, quando a gente se depara com as informações, inclusive desse caso, né? Desse caso específico. Eu me surpreendi falando hoje com o professor Pedro Raposo, da Universidade Estadual do Amazonas. Ele está em Tabatinga, ele acompanha, faz estudos a respeito dos crimes que são cometidos nessa área de fronteira e também conhecia, né, levantava dados e estudos também com a atuação do Bruno Pereira. O que ele me diz? Que há ali uma atuação de pesca ilegal na área do Vale do Javari
e que isso é mais um braço de lucro, né, do narcotráfico naquela região, sobretudo do Peru. Então, eles retiram os peixes para comercializar e aumentar lucro. E eu fico pensando a dificuldade histórica desse estado de fazer com que Manaus consuma o peixe produzido no estado do Amazonas, porque eles não conseguem efetivamente criar políticas públicas para que os pescadores tenham essa alternativa de produção, de manejo e tudo mais. No entanto, a revelia do Estado, o narcotráfico vai lá e dá a estrutura, né, cooptando e comercializa e lucra com isso. Então, assim, é uma ilusão que a gente está tendo aqui de que essa área está isolada, que esta área, que nós temos uma soberania, que nós temos as nossas fronteiras preservadas. Krenak, queria ouvir a sua opinião a esse respeito. Que bom, Ivânia, ressaltar essa questão contraditória. A narrativa sobre Rosiane soberania... falando, a Ivânia pediu para eu corrigir aqui, desculpe, mas agora quem falou foi Rosiane. Oi, Rosiane, como eu estou falando com vocês sem imagem, tudo bem, eu sem fico problema. com dificuldade de saber quem está me entrevistando, desculpa. Olha, a ideia da soberania, ela está em questão para além da Amazônia, ela está em questão em qualquer lugar do mundo. Não se esqueçam que nas eleições nos Estados Unidos, houve uma acusação aberta de que a eleição do Trump estava relacionada com o Putin, presidente da Rússia. Houve uma clara interferência de um país estrangeiro num império americano. Imagina uma república na América Latina se ela tem alguma coisa de soberania. Isso é brincadeira. Para você ter soberania nesse mundo hoje, só se você tiver armas nucleares. Se você não tiver, você não tem soberania nenhuma. Isso é uma conversa para boi dormir. A outra é o seguinte, há 40 anos atrás, as lideranças do povo ticuna me disseram que os lagos deles eram invadidos por pescadores peruanos, colombianos, estrangeiros. Os barcos grandes que faziam pesca predatória, eles eram ignorados pela fiscalização brasileira. E os próprios ticuna tinham que enfrentar esses bandidos que estavam invadindo o território deles, disputando com eles a sua pesca. Se há 30, 40 anos não foi feito nada, e agora as coisas pioraram muito, a minha pergunta é, a quem interessa essa evasão de riquezas que inclui entregar para o Elon Musk o espaço aéreo brasileiro? Será que é ele que vai decidir qual avião pousa e decola no Brasil também? Muito bem. Agora a pergunta da Ivânia Vieira. Oi, Krenak. Em 1987, você usou tinta de genipapo, pintou o seu rosto e fez uma fala muito marcante aos constituintes daquela época. Eu pergunto hoje que cores você utilizaria numa fala para pintar o seu corpo ou o seu rosto. E nós estamos, então, há 522 anos, né, da ocupação do Brasil e caminhando para 200 anos de independência. Como Ailton Krenak se colocaria hoje? Ivânia, é muito interessante a gente se referir a uma data muito significativa, que foi o debate na nossa Constituinte, né, em 87. Foi lá que eu pintei meu rosto com tinta preta. De lá para cá, aconteceu tanta coisa na vida brasileira e na minha própria experiência pessoal. Eu achei muito interessante esse nosso querido parlamentar que se referiu a mim como inspirado ao mesmo tempo, no Gandhi e no Ajuricaba. Não é isso? Isso. Ora, eu acho que a gente podia imaginar que são as cores que tecem a vida entre o tempo do Ajuricaba e o tempo do Gandhi. São essas cores que eu pintaria. São as cores da perda virtual do sentido de cultura, de convivência, de humanidade, que inspiraram esses seres humanos que viveram antes de nós.
e que gostariam que a gente estivesse vivendo o legado deles de uma maneira digna. Mas nós estamos muito despreparados para tudo. Eu queria perguntar, Krenak, qual é o futuro que você consegue enxergar para esta Amazônia diante assim, de uma sociedade que não consegue sequer se entender, né, se entender sobre as suas condições de vida, sobre o seu lugar no mundo, e muito distante ainda de entender a forma de vida das populações tradicionais, né, as escolhas, a cultura dessa população tradicional que habita a Amazônia. E diante também dessa pressão ideológica, dessa divisão ideológica que vive o país, um ano eleitoral que nós estamos vivendo, paralelo a uma série de desestruturas, né, de rupturas de discursos e propostas de ruptura democrática. Então, como a gente consegue, que futuro você vê para esta Amazônia? Eu vejo também um outro ponto aí, para não traçar só dados negativos, mas uma movimentação das representações indígenas como de maior força, de maior voz, de maior mobilização, sendo ouvidas internacionalmente também. Então, nesse tabuleiro todo, que perspectiva nós temos para o futuro da Amazônia? Bom, pelo menos uma nota de esperança, eu acho que a gente não podia deixar de compartilhar que quando você chega num igarapé, quando você chega numa pequena comunidade, a capacidade dessas famílias de continuar vivendo o seu cotidiano com dignidade, mesmo sofrendo assédio e violência, elas dão uma esperança muito grande. Eu mencionei que eu estive há umas 3 semanas atrás lá no Demini, na terra indígena Yanomami. E as pessoas que estavam na aldeia, elas transpareciam tanta tranquilidade, serenidade, porque são seres humanos que vivem em comunidades e que têm um tipo de experiência do mundo que não é tão predada e predatória como essa das populações que já estão envolvidas com o mercado, com o trabalho, com toda essa rotina urbana que deixa mesmo as pessoas desesperançadas. As pequenas comunidades que estão nos lagos, nos igarapé, nos Paraná, que estão nos lugares onde a natureza ainda é próspera, e eles podem pegar comida, pode pescar seu peixe, mesmo que tenham que disputar ele com um traficante, essas pessoas têm dignidade e eles dão esperança. Minha esperança são essas pessoas. Como se a gente imaginasse células vivas no organismo meio doentão, mas aquelas células vivas produzem vida e dão esperança. Para a gente não ficar achando também que tudo é um fim do mundo. Mesmo a questão política e social, a gente tem capacidade de dar resolução para isso, porque a gente já fez isso uma vez. A gente já teve uma ditadura na década de 60, 70, até virar o 80. Ninguém imaginava que a gente ia fazer um movimento em direção à democracia. A gente fez essa experiência. Agora nós estamos de novo nessa espécie de limbo da vida política, mas nós vamos sair disso. Isso não é para a vida inteira, né? E às vezes a gente fica tão apavorado que a gente mistura a crise climática com a desgraça política, que são coisas diferentes. Oi, Krenak, aqui Vânia. Eu tenho acompanhado, principalmente a partir de Manaus, o quanto que as mulheres indígenas ganham um papel fundamental nas lutas dos povos originários em todos os campos. São elas que carregam, na maioria das vezes, e são elas que tecem e bordam essas lutas. Como é que você vê essa face feminina da luta indígena no Brasil e aqui na Amazônia, onde a presença da mulher aqui na Amazônia é muito determinante? Então, professora Ivânia, você conhece a nossa querida Wanda Witoto, não conhece? Sim. Ela é a face dessa mulher indígena na Amazônia hoje, pela sua coragem, simplicidade, dignidade com que ela afrontou a falta de respeito do Estado brasileiro com a população manauara em geral e indígena
em especial com relação à pandemia, quando todo mundo estava jogado aí nos calçadões, ela se levantou e exigiu uma atenção específica, que resultou, inclusive, na instalação daqueles equipamentos aí para atender a população em situação totalmente flagelada. Então, eu acho que as mulheres, como em todas as épocas, as mulheres estão dando o tom da resistência ao abuso e à violência que o Estado está promovendo contra a sociedade brasileira. Viva essa dignidade, simplicidade que as mulheres estão expressando no cotidiano também. Porque eu falei que quando você chega nos igarapé, nas comunidades, você vê as pessoas tocando a vida no dia a dia e oferecendo o que tem de melhor para si e para aqueles que chegam. Isso é dignidade, a gente só precisa disso. A gente não precisa ficar imitando a ideia de progresso, a gente não precisa ficar fissurado com essa bobagem tecnológica que atrai tanto os que mandam no Brasil hoje. Vivem fascinados. Diziam que nós, o povo indígena, adorávamos espelho, né? Mas parece que quem adora espelho mesmo é essa gente que governa o Brasil, porque eles não são capazes de cuidar da própria vida e ficam aí se espelhando na fantasia de sucesso dos outros, de dono da terra, desses caras. Muito bem, a gente está caminhando já para o fim da entrevista. Infelizmente, o tempo passou voando. Eu estou em excelente companhia, tanto de Ailton Krenak quanto Ivânia. Certamente não vou esquecer desse dia por muitos anos da minha vida. Agradeço muito a presença dos dois. Eu vou furar a fila aqui e vou fazer as duas últimas perguntinhas. A gente tem uns 2 ou 3 minutos ainda, Ailton Krenak, mas eu queria que a entrevista não terminasse sem que você falasse a sua opinião a respeito da proposta e do que foi apresentado no próprio ATL, pela PIB, ao ex-presidente Lula, o compromisso dele de criar um ministério indígena, o que você acha a esse respeito? E eu queria também saber qual a sua preocupação com a condição dos povos isolados, né? Claro que toda a população indígena hoje tem enfrentado as suas violências, né, as agressões, invasões a seus territórios, mas dentro desse contexto há uma situação ainda mais complicada, que são dos povos isolados, e também, imagino, você tem com certeza o conhecimento da dinâmica, né, de que essas estruturas de poder na FUNAI têm dificultado a prorrogação de proteção de terras ainda não homologadas, mas que tem presença de isolados confirmados ou que tem vestígios, né, e deveriam ter estudos ainda para avançar, mas que a coisa está parada, inclusive uma das pautas de atuação, de preocupação do Bruno Pereira. Então, vamos começar pelo final, desejando que o desfecho dessa história do desaparecimento do Bruno e do Dom não seja tão trágico quanto parece, quanto todos nós já estamos pressentindo. Em primeiro lugar, desejar isso para os familiares deles, que não seja tão trágico, tão aterrorizante quanto parece, porque nós estamos jogados mesmo ao limbo. A outra questão é que pensar nos povos isolados hoje é importante dar uma referência para quem não acompanhou essa história antes, para lembrar que quando foi aberta a Transamazônica, esses povos já estavam aí. Quando foi feita a Perimetral Norte, esses povos já estavam aí. Entre eles estão também os Wamiri-Troari, que foram atropelados pela passagem da rodovia, do Linhão, da barragem, toda essa violência caracterizada pela colonização e pela ocupação da Amazônia pelo próprio Estado brasileiro. O Estado brasileiro ocupa a Amazônia como se fosse um inimigo. É uma ocupação inimiga. E depois fica com essa conversa fiada de soberania. Se a Amazônia interessasse ao Brasil, a Amazônia seria tratada com amor, respeitada, protegida. E a gente não tinha bandidos utilizando os lagos, as áreas de pesca. As áreas de circulação seriam fiscalizadas pelo poder público. É óbvio. Ora, criar um ministério indígena é o tipo de coisa que as pessoas falam em campanha. Seria uma panaceia criar um ministério.
Não se esqueçam que tem um ministério lá em Brasília, que é o Ministério da Mulher. Ele representa você, por acaso? Ele representa alguma mulher? Ele representa a Damares, né? Então, gente, vamos tomar cuidado com esse papo de ministério, tá? É muito mais importante a ação do que a fachada. O ministério é uma fachada. Eu quero saber o que um governo que venha a suceder esse período trágico que nós estamos vivendo vai fazer de fato para promover o respeito aos povos indígenas, inclusive os isolados, e os povos indígenas em geral. Esse negócio de ministério, como eu já disse, pode ser só uma fantasia. O importante é a determinação de quem estiver à frente do governo em promover o respeito à nossa Constituição e assegurar o direito dessas comunidades viverem no seu território sem ser perturbada por bandidos, garimpeiros, madeireiros e outros traficantes que estão invadindo esses territórios à cara do governo e ostensivamente à cara de todo mundo. Muito bem, muito obrigada pela entrevista, Ailton Krenak. Muito obrigada, Ivânia Vieira, também por ter aceitado o nosso convite.